E aí, galera, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula aqui do Challenge, tá certo? E hoje vamos fazer o desafio de número um, que é o primeiro desafio dos challenges que a gente criou na nossa comunidade. E ela tem como propósito ajudar, né, o pessoal que entrou lá na comunidade. A gente ajudava a resolver por meio do canal de dúvidas, também por meio de caos. Tá certo? Muita gente conseguiu fazer os 3 desafios e hoje a gente vai começar aqui a desenvolver os desafios, né, para quem não conseguiu resolver ou quem tem alguma dúvida de como seria a forma mais correta de se resolver os desafios. Então a gente vai começar os desafios aqui, tá certo? Eu quero dar uma dica para vocês, e na hora que vocês pegarem um layout, por exemplo, aqui no Figma ou em qualquer outra plataforma de prototipagem, vocês não vão diretamente para o código. Primeiro, vocês analisem o que vocês precisam fazer. Nesse exemplo aqui, vocês precisam exportar logo, exportar a imagem, exportar esse ícone aqui do Play. Vocês também precisam importar as fontes, que a gente utilizou fontes do Google. Então, toda essa parte aqui, vocês já devem criar um ambiente de vocês. Na hora de codificar, vocês já tenham toda essa parte aqui criada, tá certo? Então, primeiramente, ó, a gente vai importar aqui as nossas imagens. Primeiro é essa logo aqui, eu vou salvar ela como SVG. Aqui no Figma é bastante simples, você só aperta aqui 2 vezes até selecionar a camada, né, da sua imagem. Às vezes podem vir essa parte aqui do export pode estar oculta. Então você só aperta aqui e ela vai aparecer. Aperta no ícone, tá certo? E aperta na parte aqui de exportar. Eu vou criar aqui 2 pastas. Vai ser a pasta de CSS e também a pasta de imagens, tá certo? Eu vou criar aqui a pasta de CSS e também a pasta de IMG. Dentro da pasta de IMG eu vou colocar a minha logo. Vou colocar o nome só como logo mesmo. Pronto. Agora, uma dica legal aqui é que as pessoas estavam salvando a imagem do rapaz, a imagem que fica aqui atrás, a minha tag, essas ondas aqui, nesses vetores, tudo separado. Mas uma dica legal aqui é você simplesmente selecionar a imagem toda e você salva. Nesse caso aqui, a gente vai salvar como PNG, como é uma imagem que aqui, ó, não tem fundo, e a gente precisa que ela fique transparente, então vamos salvar como PNG aqui a nossa imagem. Eu vou colocar o nome como main mesmo. E aqui o nosso ícone eu também vou salvar como SVG, tá certo? Vou colocar o nome como ícone, icon, né, no caso, e play. Pronto. As nossas imagens a gente já importou todas aqui, né? Agora a gente vai importar também as nossas fontes que a gente utilizou aqui no nosso layout, tá certo? Nós deixamos aqui, ó, especificado quais são as fontes, mas eu vou detalhar aqui melhor para vocês, tá certo? Primeiro, no H1, a gente utilizou a fonte Eixo 2 no tamanho, formato, né, bold. Também utilizamos a fonte Inter regular, a fonte Eixo 2 na espessura light e também utilizamos a fonte Inter na espessura de médium, tá certo? Então vamos lá no Google Fontes, colocar Eixo 2 aqui e precisamos procurar os dois tamanhos diferentes, né? A espessura, que é essa de 300, que é a light, e também precisamos a 700, que é a bold. Agora precisamos também procurar aqui a nossa fonte Inter, que foi a fonte de descrição que a gente utilizou, tá certo? Então precisamos da tamanho aqui 400, tá certo? E precisamos também da medium, que é a 500.
Pronto, a gente já tem aqui as duas fontes, ó. Precisamos só copiar esse link aqui e colar no nosso HTML. No HTML aqui, ó, no VS Code, eu vou criar o meu arquivo index.html. Vou colocar aqui o código padrão, né? A estrutura padrão aqui e vou colar a importação das minhas fontes, tá certo? Aqui dentro da pasta de CSS, eu vou criar aqui um arquivo chamado main.css e vou também importar ele aqui depois da importação das nossas fontes. Vou chamar aqui o meu arquivo main, tá certo? Vou colocar o nome aqui como challenge também. E vou colocar PTBR aqui em cima para finalizar aqui essa parte de importações dos nossos elementos, tá certo? Precisamos criar agora os nossos arquivos padrões. São ele. A gente vai tirar todas as margens, tirar os paddings. Também vamos criar o nosso container aqui, que a gente utiliza no layout. Tá certo? Vamos lá para o VS Code, no arquivo aqui de main. Vamos criar aqui a primeira tag com asterisco, que ele vai pegar em todo o nosso layout, tá certo? E vamos zerar aqui a margem, zerar também padding, border, a gente vai colocar como none. List style, que é aqueles pontinhos na lista ordenada que a gente vai utilizar no menu, também vou tirar. O text decoration também a gente vai tirar aqui, tá certo? E vamos criar o nosso container. Vindo aqui no nosso Figma, a gente pode observar que o nosso container tem 1216 pixels. A gente coloca aqui max width de 1216 pixels. Vamos definir o width aqui também de 100%. Agora, vindo aqui no nosso Figma, precisamos também criar a estilização das nossas fontes, tá certo? E depois do nosso botões, para que eles fiquem já criados, tá bom? No Figma, a gente tem aqui essa aba aqui de design, mas também temos essa parte aqui do inspect, e ele fornece o código CSS para a gente de algumas coisas. O que funciona melhor, o que dá para importar, na maioria das vezes são as fontes, e também o botão dá para aproveitar bastante coisa, como por exemplo aqui os widths, o background, o border radius, que é essa borda aqui arredondada, né? Dá para utilizar do código que o Figma fornece. Ele vai agilizar bastante, né, na criação desses elementos. Então aqui nessa parte aqui do inspect, eu vou copiar o código aqui do meu H1, tá bom? E vou explicar aqui para vocês também o que cada coisa faz. No font style aqui, ó, eu vou apagar, que a gente não precisa dele. Aqui no font family, a gente só tá determinando que a gente vai chamar aquela fonte lá, que a gente importou do Google, ó. Eixo 2, que a gente está importando. Aqui é a espessura, né, que é a bold, que é a 700. O tamanho da nossa fonte, que vai ser de 43 pixels. E o line height é a distância entre a linha de cima e a linha de baixo, que é aqui, ó. Deixa eu vir aqui no design explicar aqui para vocês, ó. Que é o line height, ó. Quanto a gente diminui o line height, ele fica com as linhas mais próximas. Quando a gente vai aumentando, vai também aumentando a distância entre as linhas, tá certo? Então, é basicamente isso que a gente vai utilizar aqui no nosso H1 e também determinar a cor dele, né? Que não veio aqui, que é a cor principal que a gente vai utilizar
vai ser essa daqui. Então a gente vai colocar color, colar aqui a cor da nossa fonte, tá certo? Precisamos também chamar essa daqui que a gente vai colocar como título. Ela também utiliza a Issue 2, só que na espessura Light, que vai ser de 300. Vou copiar aqui. Vou definir o nome como uma classe, né? Então vou colocar o ponto, colocar aqui título. Vou colar aqui, tirar o font style e ficou faltando a cor. Tá aqui o color, finalzinho. Coloca aqui o color. Precisamos definir também o nosso P. O P vai ser fonte Inter, ó, no tamanho regular, né? Na espessura regular e com o tamanho 16. Então venho aqui, copio o código, defino na tag P, o código não copiou. Vou também apagar de novo o font style e vou criar agora a cor aqui. Pronto. Outra coisa que eu posso fazer também é colocar a fonte padrão do site como a Inter, tá certo? Então aqui na tagzinha de asterisco que a gente criou, eu vou colocar a fonte family Inter. E por último, precisamos criar aqui esses nossos botões, tá certo? Os botões, ó, eu vou criar aqui também como uma classe, eu vou chamar ele de btn primary, certo? Eu vou criar aqui, ó, um button, só que para que vocês consigam ver como ele tá ficando, tá certo? Eu vou criar aqui, ó, button com a classe btn primary e vou criar aqui um texto saiba mais dentro dele, tá certo? Vou abrir aqui o código dele no navegador. E agora eu vou vir aqui criar os tamanhos, tá certo? Primeiro, ó, a gente tem um IDF de 152 pixels e uma altura de 44 pixels. A gente define aqui o IDF 152 pixels e um RAI de 45 pixels. 44, né? 4 pixels. Agora a gente tem também um border radius de 7 pixels e temos o background color, que é aquele que a gente copiou. Então vamos colocar aqui border radius de 7 pixels, background color a gente copiou lá, que era aquele laranja, e o color vamos colocar aqui como branco. Vamos aqui no nosso navegador e ver como é que ele está ficando, ó. Precisamos definir também o tamanho, né, da fonte, que ela é de quanto. Precisamos selecionar aqui a fonte dentro do botão e a gente tem aqui 16 pixels tamanho da fonte, tá certo? Então, colocamos aqui fonte size de 16 pixels. Vamos definir também o font family, né? Vou copiar aqui. E também o font height aqui de regular é 400 pixels, 400 ou 500 pixels. 400. Então vamos colocar 400 pixels aqui.
E a gente já criou o nosso botão. O que falta agora criar é um hover para ele, né? A gente não tem um hover ainda. Eu vou só copiar aqui esse código aqui. Vou colocar o meu hover. E no hover o que eu vou mudar vai ser simplesmente aqui o background, tá certo? Eu vou mudar aqui, ó. Aí vocês podem utilizar essa cor que eu vou utilizar. Eu vou colocar um laranja um pouco mais escuro. Mais ou menos esse aqui, ó. E vou colar, né, aqui no nosso layout. Pronto, agora a gente já tem um hover para o nosso botão, tá certo? Então definimos botão com o nome de BTN Premium, tá certo? As primeiras partes aqui do nosso layout já foram criadas, né, as partes padrões. Agora a gente vai começar a codificar aqui o nosso HTML. Já aqui no Figma, a gente pode observar, ó, que precisamos criar o nosso header, aqui com a nossa logo, os nossos menus e também o botão. E depois criar uma section com o texto, né, o texto e os botões aqui. E a nossa imagem do outro lado. Então vamos aqui para o nosso VS Code. Criamos aqui nossa tag header. Chamamos também a classe container, que a gente já criou lá no CSS, tá certo? E criamos a classe logo, que vai ser a classe que vai ter a nossa imagem, tá bom? Então, vou vir aqui importar a nossa imagem que a gente já exportou, né, do Figma, para nossa pasta de imagem. Agora eu vou criar um nav e uma UL, certo? Dentro aqui dessa UL, eu preciso criar 6 LIs, que são cada menu, né, que a gente tem aqui, tá bom? Eu poderia criar simplesmente colocando aqui LI e a tag A dentro dela, que é para que a tag seja um link, né, a gente consiga clicar e repetir isso 6 vezes. Como também aqui no próprio VS Code, eu posso abrir aqui os parênteses, coloco LI maior que e a tag A, tá certo? O que é que eu estou dizendo aqui? Que a tag LI tem uma tag A dentro dela, tá certo? E eu multiplico isso por 6 vezes, que é as 6 vezes que eu quero que essa regra se repita. Então, quando eu clico aqui, ó, já tem LI e a tag A, tá certo? Então, a primeira vai ser home, segunda é sobre, terceira serviços, quarta é benefícios, a quinta depoimentos e a última é planos. Agora, fora da nossa UL, a gente vai criar aqui uma classe chamada btn e vamos chamar aqui uma tag button e colocar aqui a nossa classe que a gente já criou, que é a btn primary. E dentro colocar o texto fale conosco. Vou vir aqui no meu código, ó. Já chamamos aqui a nossa logo, nossas tags e também o nosso botão. O que faltou foi a parte lá do container. Deixa eu ver aqui, ó. Faltou a gente colocar margem alto, margem zero alto, né? No caso. Pronto, a gente já está utilizando aqui o container certinho, tá certo? Então vamos começar a estilizar já essa parte aqui, né, do nosso header. Então a gente vem aqui no nosso
arquivo de main, chama o tag de header. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é deixar a logo já onde está aqui, né? Colocar o nosso nav aqui para o outro lado. Como é que a gente pode fazer isso? No nosso HTML, a gente observa aqui, ó, nós temos nossa tag logo e temos o nosso nav. O nav ele já tem dentro dele, né, a tag UL e a classe btn, tá certo? Então, se eu colocar um display flex com space between, eu já deixo a logo lá onde ela tá e eu jogo toda essa tag aqui de nav para o outro lado, tá certo? Então eu coloco aqui header e eu preciso colocar o display flex aqui dentro do container, que é a classe Py dessas duas logos aqui, ou das duas classes, né? Da classe e da tag, né? Então eu coloco aqui header, chamo a minha classe container, tá certo? E coloco aqui display flex, justify content com space between. Assim eu já jogo a parte do nav lá para o outro lado. O que eu preciso fazer agora é com que as minhas tags aqui, né, fique alinhada horizontalmente. Como é que eu vou fazer isso? Da mesma forma, utilizando o Justify Content, tá certo? Chama aqui o header, chama aqui o meu container. Agora eu preciso entrar, né, nessa parte aqui, ó. Eu tenho um nav e tenho um L, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, pego o L, faço a mesma coisa, display flex, justify content. Só que agora eu vou utilizar o center, tá certo? Então a gente já, ó, colocou as nossas tags aqui, ó, os botões, né? Menus alinhados horizontalmente. Agora eu preciso criar uma margem entre eles, né? Porque eles estão tudo em cima do outro, né? Então, vou chamar aqui, ó, embaixo e adicionar a tag UL, que é para colocar as margens, né? Em cada uma dos menus. E eu vou vir aqui, ó, no nosso Figma. Eu escolho a camada aqui da LI, tá certo? Eu aperto o Alt e eu consigo, colocando o mouse, ó, ver a distância desse elemento que eu estou selecionando, que no caso é benefícios, para os outros elementos de lado, ou tiver em volta, né? Como da imagem, ó, tem 99 pixels de distância entre a palavra benefícios e a imagem. Como a gente quer descobrir aqui a distância entre cada um dos menus, tem 26 pixels de distância entre eles, tá certo? Então eu coloco margem left 6 pixels. Quando eu vir no meu código aqui, ó, a gente já tem a distância aqui entre eles, tá certo? Ficou faltando aqui é colocar o meu menu, né, para a parte aqui de cima. O menu não, o botão, né, na parte aqui de cima. Como é que eu posso fazer isso? Venho aqui no meu CSS, tá certo? Ó, observar aqui o que é que engloba as duas partes ali, que é a nosso L e o botão, a classe de botão. É a classe nav, a tag nav, tá certo? Então, ó, vou vir aqui chamar o meu header, a classe container e por último a tag de nav. Agora eu vou fazer da mesma forma que eu fiz nos outros, ó. Play flex, justify content center. Ele vai deixar, ó, já na mesma linha os menus como botão, só que a gente precisa alinhar esse menu aqui de acordo com o botão. Como é que a gente vai fazer isso? A gente utiliza o align items e coloca center. O que é que ele vai fazer? Ele vê aqui a altura, né, que o do maior elemento aqui é o botão, e ele centraliza o menu de acordo com o meio aqui do botão, ó, que é a altura mais alta, tá certo?
que a gente precisa fazer também é definir um padding aqui, né, entre a distância aqui do topo, ó, que a gente pode vir aqui, ó, no nosso layout no Figma e ver que a gente tem uma distância aqui de 20 pixels. Então, pode vir aqui no nosso CSS, ó, podemos colocar tanto no header como no container. Vou chamar aqui só, vou colocar aqui no container mesmo, é padding top de 20 pixels. Pronto, a gente já definiu também essa distância aqui. Falta alinhar também a nossa nave, né, o tag nave aqui com a nossa logo. E depois, por último, definir a UL aqui, colocar uma margem, né, entre a UL e o botão. Então, primeiramente, ó, o próprio container, né, tem que definir aquele align item center, tá certo? Então, aqui no próprio container aqui, eu defino align items center. Como já tem o display flex, né, a gente pode utilizar, tá certo? A gente já alinhou todos os itens aqui, ó, corretamente. Agora precisamos só definir essa margem aqui, ó, que é de 25 pixels, tá bom? Precisamos utilizar a UL ou o botão. Nesse caso, eu vou utilizar o L. Colocar o margem right de 25 pixels. É 25 pixels mesmo? Era. Pronto, já definimos aqui também essa margem aqui do nosso botão, tá certo? E agora, para finalizar essa parte aqui do header, precisamos definir aqui a cor, né? Ajustar aqui a cor dos menus e também colocar o background na cor correta, né? Vou vir aqui no meu código, ó, criar um header, chamar aqui a classe do container, do mesmo jeito que está aqui em cima. Um L, LI e vou editar a tag A, tá certo? Color vai ser essa cor aqui. Eu vou colocar, tá certo? Pronto, já ficou na cor correta. Também eu vou criar um hover. Vou só copiar o mesmo código. E na tag A aqui eu vou colocar 2 pontos e o hover. E eu vou colocar como hover essa cor aqui laranja que a gente já utilizou lá em cima, tá certo? Então no meu menu, ó, pronto, já coloquei o meu hover. Ser interessante também é deixar aqui, ó, a espessura como gold quando tiver no hover. Então, ó, eu acho que eu copiei aquela cor mais escura, né? Ficou mais bonita essa daqui, ó, esse laranja mais claro, que eu copiei o hover, né? Do botão. Vou colocar esse laranja aqui. Pronto, ó. Fica bem melhor o nosso layout, certo? Precisamos colocar aqui por último só o background. A gente pode copiar e esse cinza aqui, meio azul claro. E procurar aqui uma tag. Vou criar aqui meu header, background color, colar aquela cor ali do Figma. Pronto, a gente já colocou aqui. Como a gente colocou um pad, né, pad top, precisamos também colocar um pad em button aqui para ficar da forma correta. Então, como a gente já criou o pad top aqui, ó, eu vou simplesmente apagar, deixar só o padding. A gente tem basicamente 3 formas diferentes, né, de a gente utilizar. A primeira é definindo um valor só, aí ele vai pegar os 4 lados diferentes, né,
tanto cima, baixo, esquerda e direita. A gente pode utilizar dois valores, e aqui vai ser tanto a primeira parte aqui vai ser cima e baixo, e a segunda vai ser esquerda e direita. Por exemplo, se eu colocar assim, vai criar um padding de 25 pixels, tanto top como bottom, e de 30 pixels de left e right, tá certo? E eu também posso definir quatro valores, que o primeiro vai ser o de cima, o segundo vai ser o do lado da direita, o right, tá certo? O terceiro vai ser o bottom, parte de baixo, e o quarto valor vai ser o left, tá certo? Da esquerda. Então, desse daqui eu vou utilizar simplesmente o de dois valores, que vai ser o de top e bottom 20, e o de left e right eu vou usar 0 mesmo. Esquerda e direita eu não quero nenhum padding aqui, tá certo? Então, ó, essa parte aqui do header a gente já finalizou. Então, vamos para a parte da hero. Vai ser essa parte aqui do texto, junto com a imagem, né? Vou vir aqui no meu index, criar aqui uma section, uma classe chamada hero, chamar aqui o meu container. Agora eu preciso criar duas classes diferentes, uma para imagem e a outra para o texto. Vou criar aqui uma classe chamada texto e outra classe chamada main. Vou criar aqui como text para ficar padronizado tudo em inglês mesmo, certo? O primeiro aqui eu vou chamar a minha classe de título, né? Copiar aqui o texto. Essa classe aqui a gente já criou, ó, e no main, tá certo? Que é a de título. Vou chamar também o meu H1. Chamar aqui a minha tag P. E agora preciso chamar essa parte aqui do botão com o play, tá certo? Então aqui eu vou criar uma classe chamada btns, com S aqui no final, tá certo? E o primeiro eu vou criar vai ser o button. Eu vou criar uma classe, eu vou colocar só como button mesmo. E vou chamar aquela minha classe lá que é o btn primary. Um texto saiba mais. E agora eu vou criar uma classe chamada play, e nela vai conter o meu ícone, que é o icon play. Vou chamar esse meu texto aqui, que eu vou colocar como uma tag p, certo? Agora do outro lado, eu vou chamar só a minha imagem, que é a imagem chamada main, certo? Pronto, a gente já chamou todos os elementos aqui. Agora precisamos só estilizar eles. Agora na estilização, precisamos ver aqui alguns detalhes, né? Primeiro, colocar o Text Transform aqui. Também diminuir um pouco do line height, que ficou muito grande. Então, venho aqui no meu código, ó. Venho aqui na parte do título. Vou criar Text Transform Uppercase, para que
o texto já fique maiúsculo automaticamente, tá certo? Deixa eu testar aqui um line rate de 40 pixels. Diminuiu 20. Ó, 20 pixels eu já acredito que fique bem melhor, certo? Preciso colocar também um max width aqui no meu H1. Ele tem 376 pixels de width, tá certo? Então, já venho aqui, chamo a minha classe Hero. Só vou ver como é que eu criei. Depois, posso chamar aqui o container, o text. Container, da classe text. Depois o meu H1. Já defino aqui max width 376 pixels. A gente já fez aqui a quebra, né, entre as linhas. Também precisamos definir max width para essa tag P aqui, que vai ser de 375. Então só vou copiar aqui, ó. Eu vou colocar só uma vírgula que fica melhor, que já pega nos dois aqui, né? Pronto, ó, já facilitamos aqui o nosso trabalho nessa parte. O que eu vou fazer agora também é colocar, ó, o texto já está aqui na parte esquerda, eu vou colocar a imagem para a parte direita. Vou vir aqui no meu index e ver como é que eu posso fazer essa parte, ó. A gente tem um container, temos duas tags, né? Duas classes dentro do container, que é a classe de texto e a classe da imagem. Então vou chamar aqui em cima, ó, minha hero e o meu container. E fazer do mesmo jeito que eu fiz na parte do nav, tá certo? Que é o display flex. E o justify content vai ser space between. Agora a gente colocou aqui o texto da parte esquerda e a nossa imagem do lado direito, tá certo? Agora para organizar aqui melhor, eu vou ver mais ou menos aqui a altura que vai ficar essa hero. Mais ou menos 620 pixels. Então na classe de hero, eu vou criar aqui em cima também. Vou definir um width de 620 pixels, certo? E dentro do container aqui, ó, eu tenho que criar online items para que ele fiquem alinhado, né? A imagem com o texto aqui. Então, vou definir aqui online item center. Pronto, ele já ficou alinhado. Mas eu preciso fazer também com que o container fique alinhado com o tamanho da minha classe de hero. Eu vou definir aqui, né, um background para que vocês consigam ver a altura que já está a classe do hero. Eu venho aqui na própria classe aqui, hero, background color, e vou colocar aqui a imagem, tá certo? Pronto, ó. A gente já pode observar, ó, ele tem até aqui de altura. A altura que a gente colocou aqui, tá certo? Eu quero alinhar ele no meio da minha classe aqui do hero. Como é que eu vou fazer? Na própria classe hero, eu vou definir aqui o display flex e o align item center. Pronto, a gente já alinhou verticalmente aqui o nosso bloco, tá certo? Agora, para finalizar, a gente precisa só ajeitar alguns detalhes, como pôr aqui os espaçamentos e colocar play aqui nessa outra parte aqui, certo? Então vamos aqui para a parte final da nossa utilização. Vamos ver aqui Figma, o que é que falta. Primeiro eu vejo aqui, ó, falta uma distância entre as palavras aqui, né? A cada letra. Foi definido
um letter space de 3 pixels. Então, ainda no título, ó, e aqui no meio mesmo, letter space de 3 pixels. Pronto, já ficou mais passado aqui. Vou colocar também o nome DevBoost de laranja. Como é que a gente vai fazer isso aqui, ó? No nosso HTML, vou criar aqui a tag spam entre o nome DevBoost, tá certo? E agora no CSS, ó, vou criar aqui o hero. Eu vou copiar aqui até a tag classe de texto e vou colocar aqui o spam. Agora eu preciso copiar só aquela cor laranja lá. Pronto. E no nosso código, ó, nosso texto já ficou da forma correta, tá certo? O que precisamos fazer é só definir de novo a nossa fonte aqui, ó, porque ele já perde a fonte. Então, cadê aqui o H1? Copiei aqui o H1 e a espessura. Pronto, já ficou perfeito aqui também. Agora eu preciso definir as margens, né? Entre cada um dos meus elementos. Aqui a primeira parte eu acho que já está ok. Eu preciso criar uma margem aqui no H1, certo? E também na tag P. Da tag P para o H1 temos 15 pixels e embaixo temos 17 pixels. Então na própria... Vou só copiar aqui de novo, ó. Vou apagar o meu H1 e vou criar uma margem. Como expliquei naquela hora, eu vou usar os 4 propriedades aqui do margem, tá certo? Primeiro eu vou criar 15 pixels, lado da direita vou botar 0 pixels, embaixo eu vou colocar 17 e na esquerda eu vou colocar 0 pixels, certo? A gente já criou aqui também as margens. Agora, por último, precisamos colocar a nossa parte aqui do play para o lado direito do botão, tá certo? O que a gente esqueceu aqui também, ó, foi nessa parte aqui do play, a gente não colocou a tag A, que é para que os elementos, que é o texto e o ícone, consigam ficar clicáveis, tá certo? Então, para colocar a parte do play do lado do botão, precisamos criar aqui todo esse caminho aqui até a tag play, tá certo? Até os btns aqui, ó. Então, criei text btns. E aqui a gente coloca o display flex e o flex direction e row, para que eles fiquem em linha, tá certo? E agora a gente precisa fazer o mesmo caminho até a tag de A para fazer com que o texto venha para o lado direito aqui também, tá certo? Eu já vou copiar aqui, que é o mesmo caminho. Aí faltou o play e a tag A. Eu faço a mesma coisa, display flex, flex direction, row. Pronto, ele já ficou alinhado aqui. O que eu posso fazer também, ó, é no btns aqui, tem um align items center, só para eles ficarem alinhados, tá certo? Agora eu vou vir aqui no meu Figma e ver o margin right aqui do botão, ó, é de 27 pixels.
e entre o botão e o texto de 10 pixels. Primeiro eu tenho que botar aqui o margin right, né? Do botão. Então eu tenho que criar mais uma parte aqui, ó, container, text, btns e button. E aqui eu vou colocar um margin right de 27 pixels. Pronto, a gente já colocou aqui, ó. O que falta agora é na imagem, né? Ou na tag de P. A gente colocou aqui a tag P, ó. Então eu preciso, vou copiar aqui. E na tag de play, eu preciso vir na tag A e depois na tag P. Play, tag A e tag play, P. E agora eu coloco margem left 10 pixels. Pronto, a gente já criou aqui também e agora ele também está clicável. Se você teve alguma dificuldade aqui na hora de desenvolver o site, você não entendeu aqui alguma coisa, eu quero te indicar que dia 10 agora de novembro a gente vai lançar o nosso treinamento, né, completo. Hoje consta com HTML, CSS, JavaScript, SES e também nós criamos um projeto. Foi projeto aqui do Nubank, ó. Eu mostrei já para vocês no nosso Instagram. A gente criou ele completo, passo a passo, explicando cada coisa que foi criada, também toda a parte mobile, com animações. Para vocês, ó, com animações aqui, totalmente responsivo. Animações aqui também nos cartões, ó. Eles ficam se movimentando aqui. Nós criamos tudo isso lá dentro do nosso treinamento, que vai sair agora dia 10, certo? Espero encontrar vocês lá. Qualquer dúvida, para que vocês não percam nenhum dos nossos próximos desafios, também o dia do lançamento do nosso treinamento, eu vou colocar na descrição aqui o link para o grupo do WhatsApp, tá certo? Então espero que vocês entrem lá e também que tenham gostado dessa aula aqui. A gente se vê.